nos ilumina. Como sempre, nós iniciamos o nosso trabalho com os avisos dos trabalhos aqui da casa, né? As palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, como hoje. Evangelização no lar online, terça-feira, 19 horas, nos nossos canais do YouTube, canal do YouTube. Ainda estão abertas as vagas para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução ainda. Se alguém desejar participar do grupo online do estudo do Livro dos Espíritos, pode fazer contato ali na recepção, dizer que deseja, passar seu nome, seu telefone, que amanhã já é a terceira reunião do estudo, tá? Mas ainda, né, na introdução, que é um pouco longa. Quem desejar, então, hoje ali na saída, pode se inscrever no estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando da importância que é estudar em grupo. Nossa mente se abre, a gente tem visão ampliada do conteúdo do Livro dos Espíritos. Nós escutamos outras opiniões, tiramos nossas dúvidas. Importante para conhecer melhor a doutrina. Ali na recepção nós temos livros novos e usados. Os livros usados estão com preços convidativos, realmente, né? R$5 o livro. Atendimento fraterno, quem precisar pode falar ali também na recepção. Vão ser atendidos, é marcado um atendimento, uma conversa. O bazar funciona terça-feira e quinta-feira, das 13 às 15 horas. E aceitamos doações de roupas, móveis e utensílios em geral. Pode ser qualquer coisa que você tenha a mais na sua casa. Porque tem muito lar que não tem quase nada. Dorme em colchão no chão, às vezes não tem colchão. Uma cozinha, às vezes não tem nada, nem fogão. Então, qualquer coisa que você tiver, que esteja sobrando. A sintonia com a espiritualidade se concretiza através do passe. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço de caridade do Centro Espírita Capitão Vendramin, atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Ajude-nos a ajudar doando alimentos para a cesta básica. Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão. Há outras formas de auxiliar. Na própria Arca de Noé, há sempre carência de enxoval para bebês. Então, qualquer coisa que você puder doar, né? Nesse sentido, para se montar um enxovalzinho para a criança, né? Mamadeiras, mantas, agora está frio, né? Um sapatinho, um agasalhozinho. Tudo isso é muito bem-vindo, ajuda demais. E para que auxilie a casa aqui de uma forma geral, você pode também conversar na recepção e ver qual é a melhor forma. Uma doação mensal, dentro das suas possibilidades, que a casa vive também dessas contribuições para pagar suas contas, né? Que toda a casa tem. Hoje é dia 15. O nosso irmão Cláudio vai nos brindar com a palestra Os Obreiros do Senhor, não é isso? Na terça-feira, o Moacir vai nos dirigir o estudo. Vai ser livro de Palavras de Vida Eterna, o item 72, Ouvidos. E no próximo domingo, a Luciana vai fazer a apresentação do tema Aprendendo a Perdoar, no próximo domingo. Tá certo? Vamos então nos preparando para a nossa palestra da noite, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, fechando os nossos olhos. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, seus auxiliares,
Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com o propósito de aprendermos um pouco mais, de recebermos aqui essas boas energias, esses bons fluidos, tratando do nosso perispírito, tratando do nosso espírito, enriquecendo nossos conhecimentos. Pedimos o vosso auxílio no sentido de absorvermos bem todos os ensinamentos importantes que aqui são passados, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, que a gente se lembre no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, de tudo aquilo que aqui nós ouvimos, de tudo aquilo que nós já sabemos a respeito da doutrina espírita, da espiritualidade, dos ensinamentos de Jesus. Pedimos também pelos nossos irmãos sofredores de todo esse planeta, com todo tipo de sofrimento que há nesse planeta de provas e expiações, que os nossos irmãos possam ter consolo, o atendimento amoroso de vocês, ter vibrações de amor que aqui emanam, possam chegar a todos eles, agradecidos por tudo, por todo o atendimento, por todo o carinho, por todo o amor. Pedimos a devida orientação e permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos para ele. Está com você. Boa noite. Nosso irmão Alexandre foi muito feliz nas suas palavras nessa prece inicial. Já poderíamos nos encontrar aí satisfeitos de termos recebido essas orientações, e justamente é o que nos faz aqui reunidos, né? Estamos aqui todos em um mesmo momento de aprendizado, não tem ninguém melhor que ninguém aqui, e que nós vamos compreendendo a doutrina, vai nos também nos chamando aí ao entendimento, à compreensão. Todos nós estamos aqui nivelados, vamos assim dizer, uns um pouco já num momento de compreensão, outros ainda precisando avançar um pouco mais, mas aqui todos nesse processo de aprendizado e nessa oportunidade, né, de poder estar reparando, estar modificando, remodelando e colocando aí nas nossas bagagens espirituais as vibrações melhoradas, vamos assim dizer, diante das nossas escolhas, que temos a oportunidade em decorrência do nosso livre-arbítrio. Que bom, né? Que possamos agradecer a doutrina por nos trazer realmente essas reflexões, e temos a oportunidade de despertarmos, nos reciclarmos sempre, para o maior propósito de estarmos aqui. Que bom que a gente tem essa oportunidade, as portas sempre estão abertas, independente de qualquer coisa, todos são sempre bem-vindos. A equipe espiritual está sempre nos amparando, nós percebemos, né? A gente sente. Muitas das vezes a gente, falhos que somos, chegamos de uma maneira, e quando abrimos nosso coração, abrimos nossas intenções, realmente a gente incorpora algo, e que a gente pode sim, assim como o Alexandre colocou na prece, no nosso dia a dia, a gente poder estar sempre lembrando disso, e quando a gente lembra disso, a gente consegue emanar também, e doar isso para aqueles que estão ao nosso redor. E da mesma maneira, espero que eu possa estar contribuindo e proporcionando aquilo que de bom recebi na oportunidade de estar aqui, para poder falar um pouco sobre a questão dos obreiros do Senhor. Vamos entender, né, quem são esses obreiros do Senhor. Vamos colocar, está muito baseada essa temática
muito baseada na questão do Livro dos Espíritos, no capítulo 20, né, dos itens lá de 2 a 5, e muito relacionada com a parábola dos trabalhadores da vinha, que gera aí, às vezes, né, nós temos que fazer releituras, é muito interessante para que a gente possa compreender, e os grupos de estudos ajudam muito nisso, cada um coloca a sua posição, e a doutrina também vem a nos proporcionar também uma certa clareza, pois dependendo de como fizermos uma leitura, ela pode parecer um pouco estranha, dependendo de como a interpretarmos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16, onde eu coloco aqui na íntegra trechos relacionados, porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. E saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um, e vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúmes porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pode parecer um pouco estranho a palavra, né? Ué. Quanto mais aquele que trabalhou aquelas horas todas, enfrentou às vezes situações que aquele que trabalhou menos, eles ganharam no final a mesma coisa. Pode parecer um pouco injusto isso. Mas vamos entender algumas passagens, algumas colocações que se transcorre através lá do capítulo 20, para poder a gente conseguir compreender um pouco isso. Então ele fala em obreiros do Senhor, que então, né, uma expressão cunhada, né, pelo Espírito da vida, da verdade, desculpa, que refere-se aos trabalhadores da seara de Jesus, né, que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Então esses obreiros, esses trabalhadores, a que se refere, inclusive fala na vinha, né, é um momento de trabalho, é um ambiente que você se encontra, que proporciona aí trabalho, cumprindo as leis de quê? As leis do Criador, as leis de Deus. E como que se faz isso? Com transformações, com modificações, com ações, e com desinteresse tal, e sem outro motivo senão a caridade. Nós já começa a nos mostrar que nessa seara, nessa vinha, nesse trabalho que vamos fazer, né, qual que é o local onde nós podemos praticar, onde nós podemos aplicar, onde nós podemos aí nos doar. Somente aqui no Centro Espírita, somente em outra igreja, somente em outra instituição religiosa? Nós podemos praticar aonde nós estivermos. Quando, por exemplo, Alexandre, na sua prece inicial, ele coloca: quando estivermos lá no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, pense, né? Lembre o que foi dito aqui, lembre o que você absorveu aqui, porque isso pode se tornar um trabalhador da vinha naquele momento, porque em momentos ali de conflito, que às vezes acontece, em momentos mais acalorados, que em outro momento você poderia ceder e acabar gerando ali um desequilíbrio, contribuindo para um desequilíbrio, você pode
sair ali da sua intimidade, né, o que você absorveu, aquilo que você começou a alimentar, exercitar. E o simples fato, às vezes, de não entrar no momento mais desgastante, que seja no seu ambiente de trabalho, que seja no seu próprio ambiente familiar, situações mais acaloradas que não geram aí frutos bons. Isso é uma forma de a gente fazer, de nos tornarmos obreiros do Senhor, da gente saber recuar, da gente saber mais ouvir, da gente tentar colocar as palavras mais adequadas, não de maneira manipulada, com intenções outras, mas às vezes de colocar uma palavra que a pessoa que está à sua frente, está ali, está precisando. E mesmo que seja o nosso silêncio, se não soubermos o que falar, isso é forma de nos tornarmos obreiros do Senhor, de sermos trabalhadores da vinha, e que não necessariamente precisamos aí ter uma jornada longa para poder receber um denário, que é uma forma de pagamento, e que a doutrina nos coloca que isso são momentos diferentes da experiência das encarnações. Aqueles chamados primeiros foram lá, os profetas, Moisés, a começar ali um trabalho, a dar continuidade ao que veio aqui Jesus colocar, por exemplo. Vamos chamar assim da receita da felicidade, que é o amor, que é a caridade, que é a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, o perdão. Apesar que a gente está, quando fala caridade, a gente está colocando muita coisa disso junto, né? Depois vieram lá, continuando a isso, foram chamados ali, assim eles colocam os pais da igreja, filósofos, entendedores, que entenderam bem isso aí, apóstolos, e que foram dando continuidade a esse trabalho, chegando até o presente momento, mais recente. Aí vem a doutrina, Kardec colocando as suas codificações, vamos entender isso aqui, tirando muita coisa, vamos focar no que realmente Jesus veio nos trazer. E nós, vamos aproveitar o que os nossos antepassados, esses espíritos, que alguns deles podem estar até reencarnando, não sabemos, ou poderão vir para dar continuidade a um trabalho que começaram, que a gente pode ali, em 1 hora, dependendo da qualidade e intensidade diante a nossa consciência já que temos, podemos fazer de tal maneira para merecer esse 1 denário, que é uma recompensa, que é um salário, vamos assim dizer, espiritual, não necessariamente o salário físico, ao que se pode entender da parábola, porque já temos condições, já estamos no momento para compreendermos melhor isso. Uns vão compreender e de imediato ao chamado já vão, assim como foram, quando chamou foram, não questionaram, vão receber o que lhe for justo, não fizeram barganha de quanto ia receber, não, foram para o trabalho. Outros ainda estão apáticos, não decididos aí para esse trabalho dessa vinha, estão querendo fazer uma análise ainda de quais serão os benefícios que vai receber, achando às vezes que é pouco ainda, vendo que ainda é perda de tempo. Cada um ao seu tempo, e que deverá ser respeitado, mas que ainda vai chegar. Os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta, para que cooperar na obra de regeneração.
Daí o Espírito de Verdade ter afirmado em mensagem transmitida em Paris no ano de 1862. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Um devotamento apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante as suas tarefas que ele vai confiar os pontos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. É chegado o momento que nós precisamos entender. Nós não vamos esperar, né, o momento certo, estarmos sentindo preparados para poder agir nessas obras das leis de Deus. Porque nós estamos num processo de evolução. Talvez nós estivéssemos aqui nesse momento, né, se a gente fosse esperar estar preparado, mas desde que bem intencionados, isso já é um grande avanço. E certamente teremos o amparo da espiritualidade para que nos ampare, para que nos proteja, para que nos intua, e assim seja propagado, assim seja dito da maneira como tem que ser. Assim a gente se sinta motivado, incentivado, a gente renova a nossa esperança de uma manhã melhor, mas também nos torna conscientes que isso depende de nós, que é uma questão que depende das minhas escolhas, baseada aí no que eu vou fazer, da minha liberdade para escolher, para pensar, do que eu vou alimentar. Ou ainda podemos optar em agirmos, em compreendermos, nos tornarmos conscientes, ou podemos optar ainda por fixarmos a nossa energia, o nosso tempo aqui somente em uma vertente que está muito vinculada às questões materiais. Não que isso seja proibido, não é isso. Mas se o nosso momento aqui ele vai ser dedicado somente a essas conquistas, é isso que nós temos que pensar. Porque se assim for, nós temos o livre-arbítrio de escolhermos. Só que os resultados também estarão atrelados às questões materiais apenas. Também devemos estar conscientes disso. O interessante da doutrina espírita é que ela não nos promete céus, né? Aqueles céus tranquilos, sossegados, e também não nos condena a inferno nenhum, mas ela nos mostra que estamos aqui em oportunidade, somos espíritos em processo de aprimoramento, que cometemos equívocos baseados nas nossas escolhas, mas que estamos aqui justamente para que a gente possa o quê? Modificar essa situação, para que a gente possa reparar, para que a gente possa retirar aí alguns sentimentos, para que a gente possa incorporar, alimentar, exercitar outros. Jesus, segundo a parábola dos trabalhadores da vinha, revela-se incansável em sua missão de assalariar servidores para sua vinha de amor e luz. Desde as primeiras às últimas horas do dia, está enviando aí o memorável chamamento para os humanos fazerem parte da sua equipe espiritual, que aceitaram seu jugo manso e humilde. E em nenhum momento falou assim: venha fazer parte da minha vinha, vamos trabalhar na minha vinha, e falou assim: ó, esse trabalho vai ser fácil. Não, vai ser desafiante, até porque vai incomodar muitos daqueles
que não tem interesse que essa vinha vá para frente, porque senão vai atrapalhar seus propósitos, outros. Mas como é que eu vou saber quando que ele vai me chamar? É muito simples da gente poder entender. Só de estarmos aqui, nesse momento, nós já estamos sendo chamados para o seu trabalho na vinha. Todo dia que nós abrimos os olhos, nós estamos sendo chamados para os trabalhos na vinha. Não vamos esperar uma psicografia, uma mensagem mediúnica, já está aí todo momento. O próprio fato de estarmos reencarnados aqui é o chamamento para o trabalho na vinha. E a continuidade de estarmos aqui é a todo momento esse chamamento. E que ele pode estar perguntando: por que você ainda não entrou no trabalho da vinha? Isso depende. Isso aí é um exame de consciência de cada um. Será que eu já iniciei meu trabalho na vinha? Já estou nesse trabalho? E não é um trabalho grandioso, não, que eu tenho que fazer, que faz a diferença. São pequenas ações que nos faz trabalhadores da vinha. Ações que estão em sintonia, em consonância com as leis divinas, com as leis de Deus, ou queiramos chamar como quisermos, inteligência suprema, a causa primeira de tudo e de todos. Esse é o ponto que vai ser importante para nós. É fácil? Não. Nós somos imperfeitos, nós temos altos e baixos, mas é importante a gente sempre reciclar e renovar esse propósito, como nós estamos fazendo aqui agora, clamando aí a espiritualidade superior para que esteja nos amparando, para que a gente possa continuar aí com o pensamento firme, porque é muito fácil desviar. E esse nosso momento espiritual nos deixa aí mais vulneráveis às tentações, consequentemente aos equívocos, e que não devemos perder tempo de ficarmos aí nos condenando, nos culpando, nos martirizando, não. Olhar para frente, reciclar, renovar isso e vamos embora. Vamos dar as mãos para aqueles que também estão com esse propósito. Jesus compara o reino dos céus a um pai que, preocupado com o bem-estar de seus filhos, e por entender que a felicidade sem mescla e duradoura repousa no patrimônio onde? Moral. A felicidade duradoura, ela reside aí no patrimônio moral. Procurou-os de forma variada e por intermédio dos mensageiros. Para a doutrina, o obreiro do Senhor, também denominado trabalhador da última hora, é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, sacrifício e amor. Cada um à sua maneira, cada um à sua condição, cada um na sua intensidade, sem se comparar com o outro. Ele está fazendo mais do que eu, ou menos, ou... Não é isso. É cada um consigo, à sua maneira, à sua condição. E, por ser o trabalhador cônscio de consciência, né, das suas responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. E que mesmo que a gente cometa os desvios, que estamos passíveis disso, a gente possa voltar e não ficar só lamentando, porque esse lamento não vai resolver, não vai adiantar. Vamos lá, vamos continuar no caminho de novo, vamos voltar para Ele. Isso é importante. Então colocam-se algumas condições, vamos assim dizer, para que a gente possa estar entendendo como que a gente pode estar fazendo esse ano aí, esses obreiros, esses trabalhadores da vinha, né? Uma delas é a constância. Sempre estar praticando. Não é chegar, né,
uma vez por ano e achar que está fazendo um trabalho de obreiro do Senhor. Ou alguns momentos, e achar que o trabalho é de uma maneira só. Nós podemos fazer de várias maneiras, a todo momento. A começando por nós, né? Quando a gente entende que nós somos imperfeitos e que por isso temos aí, né, o nosso orgulho ainda, o nosso egoísmo, nossa vaidade, mas isso que não pode ser motivo sempre de desculpa, mas que a gente respeita esse momento e não se condena, não se julga, não faz auto-julgamento, autocondenação, o que às vezes muito fazemos, punições, que a gente possa começar a fazer trabalho conosco, e assim a gente consiga fazer bem com o próximo, conquistar ao nosso redor. E isso é importante. Peraí, o que eu estou fazendo, né, está em consonância com o que Jesus veio aqui me colocar? Isso que a gente tem que fazer pergunta. E são situações às vezes pequenas que a gente consegue fazer isso aí, plantando e regando isso no nosso dia a dia e mudando as coisas com o tempo. E que nem tudo depende de nós, a gente tem que ter consciência disso, não somos esses super-heróis não. Somos espíritos reencarnados em processo de aprimoramento passivo de falhas e acertos. Porque às vezes a gente fica falando também só em falha, parece que a gente está também só pontuando isso, não é? É porque a gente tem que tomar consciência disso. Mas estamos aqui cometendo acertos vários. E para isso a gente precisa estar consciente. Quanto mais consciente, a gente consegue entender melhor. E a gente consegue o quê? Permanecer mais nessas ações, nesses trabalhos da vinha. Vamos chamar de vinha do Senhor. E o desinteresse, né? Não é o desinteresse de apatia, de desânimo, não é isso, né? É a forma de fazermos desinteressada, sem querer aí nada em troca. Porque às vezes a gente já quer fazer algo pensando, quanto que eu vou receber o retorno disso? Não, aí já começa a ficar um pouco complicado. Porque com o Criador não se faz barganha não se faz negociata, né? Nós temos que compreender toda essa situação, temos que compreender o nosso momento, quem somos nós, quais as razões de nós estarmos aqui. Isso é necessário. Então realmente fica um pouco mais complicado, difícil, até diante de tudo que a gente experimenta, né? Pessoalmente, nós testemunhamos situações dificílimas, né? As mais variadas possíveis, desde os relatos da nossa história até os dias atuais, que realmente nos impactam, e que se nós não compreendermos a razão de tudo isso, né, realmente pesa muito, fica um pouco complicado. E nosso desinteresse nessas ações é muito importante. Eu fazer algo, né, simplesmente pela consciência de estar fazendo o correto, que está fazendo aquilo que nos foi orientado, aquilo que vai nos fazer diferente enquanto espíritos, vai nos melhorar enquanto espíritos. E isso é interessante, isso é importante, a gente trabalhar, estarmos conscientes disso e exercitarmos isso no nosso dia a dia. E boa vontade de querer fazer, né? Isso é muito importante. A iniciativa de estarmos fazendo algo, né? Isso faz toda a diferença para que esse trabalho possa ser bem feito. E boa vontade também atrelada junto com a responsabilidade. Não é porque estamos fazendo um trabalho não remunerado em termos de moeda, se estamos fazendo algo que nos propomos, nem por isso a gente pode fazer de qualquer maneira, nem por isso a gente pode fazer de maneira irresponsável, sem compromisso. Então essa boa vontade, ela é importante para que a gente justamente também estejamos sempre alertas e conscientes da nossa responsabilidade, do compromisso que temos que ter diante daquilo que assumimos. Isso é muito importante. E também
Mais uma condição importante, né? O esforço que fazem no trabalho que assumiram. Fazer da melhor maneira que te cabe, sem se comparar com ninguém. Fazer sempre perseverante, com desinteresse, com boa iniciativa, boa vontade e se esforçando ao máximo, diante da sua condição, diante do seu momento para aquilo. Importante é o quê? Você estar consciente que você está fazendo, está se dedicando ao máximo para poder fazer aquilo. Entender o outro, por exemplo, entender a si. Qual será que é o esforço que a gente tem para que a gente possa se entender? Às vezes nós queremos entender melhor, entender primeiro o próximo do que nos entender. Nós temos que nos entender, nos compreender primeiro, até para que a gente possa melhor compreender o próximo. Isso é importante. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado aí no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado, né? 100 vezes mais. São situações que a gente tem que ir interpretando, né, para poder compreender. Fato é que o que é importante a gente ter muita clareza é realmente nós estamos abrindo os nossos olhos todos os dias, nós estamos reconhecendo, né, o quão importante isso é para o nosso espírito. A hora que nós abrimos os olhos, que a gente levanta, a gente adormeceu, que a gente levanta, a gente fala assim: opa, será que a gente está agradecendo? Fala assim, ó, obrigado por mais essa oportunidade. É esse momento que está tendo mais um chamamento. Fala assim, ó, vamos para o trabalho da vinha. Aí você vai para o seu dia a dia, para o seu momento de trabalho, para o seu momento de estudo. E ali se dedique, faça com esforço, faça com carinho, com desinteresse. Não pense somente nas recompensas materiais daquilo, não. Tente se esforçar para melhor se relacionar com pessoas que às vezes a gente tem dificuldade. O que não é difícil acontecer. Então eu vou me esforçar para fazer diferente, para melhorar. Isso não quer dizer ser apático, ser omisso às situações, de maneira alguma. Mas é pensar justamente, é de se colocar diante dessa situação, na minha impulsividade, diante do meu temperamento, da minha personalidade, eu agiria assim. Mas será que eu posso agir diferente, que pode ser melhor? Será que, diante daquela situação que eu estava fechando os olhos para a realidade do sofrimento do próximo, eu possa ficar com meus olhos abertos e ver o que eu posso fazer para poder auxiliar essa pessoa? Ou a gente vai continuar arrumando desculpas, né? Agora não dá, agora estou com pressa, isso não é só problema meu, isso é problema dos órgãos governamentais que tem que resolver isso aí, e não dá. Cada um com seus problemas. É o que muitas das vezes escutamos e é o que muitas das vezes pensamos ou falamos. Será que diante disso nós estamos sendo trabalhadores da vinha, de fato? Nós estamos esforçando para trabalhar aí na vinha do Senhor? A gente vai continuar escutando aquelas falas. Não é assim que a gente escuta às vezes? Todo dia sai de casa um esperto e um bobo, para que o esperto possa se dar bem e o bobo vai continuar se dando mal? A gente escuta isso até os dias de hoje. Mas será realmente que esse esperto vai estar sendo tão esperto assim?
É isso que nós devemos pensar, é isso que nós devemos refletir. Está aqui as mensagens. Jesus já veio há tanto tempo e deixou para nós já qual que é o caminho da felicidade, essa felicidade duradoura, assim como foi colocado ali antes. Mensagem importante para nós, é a nossa grande herança que nós recebemos, né? Está ali, nós já sabemos como fazer e hoje nos tornamos mais conscientes ainda. Aí vem a doutrina, através do Kardec, facilitando mais ainda para nós, dando essa oportunidade, né? Assim como tem outros locais também que vão proporcionar, locais de boa intenção, que também auxiliarão nesse processo de compreensão. A decisão é nossa. Felizes os que houveram dito a seus irmãos: irmão, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Está aí já. Trabalho individual, esforço individual, num trabalho em conjunto. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Importância da coletividade, imbuído das mesmas intenções, sem querer se mostrar melhor, fazer mais do que o outro, não. De mãos dadas, caminhando juntos, aí sim o resultado é diferente. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Acima de qualquer coisa, eu trabalho no bem, né? Não é o meu trabalho, não é o trabalho dele, não é o seu, não é o seu. É o nosso esforço para que a gente possa fazer a obra maior. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados num turbilhão. Clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graças? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes vossa recompensa, tal qual a quiseste, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. É no sentido, a gente tem que compreender, como eu disse anteriormente no raciocínio, qual tipo de conquista a gente quer somente nesse planeta? Somente as conquistas materiais? Assim, nós temos o livre-arbítrio para poder escolher. Nossa, então é proibido eu ter o desejo de ter algo material? Não está dizendo assim. Não é isso. Até porque também, quando a gente se coloca numa conquista material, é um momento de superação, de melhoria de nós, que vamos nos esforçando para poder ter uma conquista também. A gente vai se melhorando, a gente tem condições de se melhorar também diante disso. Depende de como nós estivermos pensando e raciocinando em torno disso. O problema é quando às vezes, diante somente o nosso foco for isso, a gente está sendo chamado todo dia para o trabalho na vinha e não estamos atendendo a esse convite.
Aí começa a complicar. Ou que diante aos, como assim colocou, diante às conquistas que se dedica e que estão atreladas às questões materiais, faz o que for necessário para poder atingir o objetivo. E nesse necessário, se for preciso passar por cima de pessoas, situações, e seja lá o que for, vai assim fazer. Então assim colocou dessa maneira. Bom, o que você quer? Você vai ter aquilo que você trabalhou, aquilo que você cultivou. E nós estamos aqui para progredir espiritualmente. E qual que é a nossa parcela de contribuição? Eu estou ajudando num trabalho coletivo, unido, solidário. Eu estou ajudando nesse plantio, em cultivar e auxiliar na colheita? Ou eu estou atrapalhando? Porque dependendo, a gente está atrapalhando também. A gente está atrapalhando lá os trabalhos da vinha. Isso também tem consequências. Nós devemos tomar cuidado. Bons espíritas, meus amados, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisestes entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Mesmo que a gente tenha recusado, até o trabalho na vinha, alguns trabalhos na vinha, sempre é hora, sempre é momento. E que seja uma hora diante a nossa consciência que despertou, mas que se for com intensidade, com desinteresse, né, ele tem toda a valia para o seu momento. O planeta, ele não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia, por mais que a gente não perceba. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe entregam no divino amor. E o próprio processo, né, da história da humanidade, do homem no planeta, vem demonstrando para nós aí essa evolução, esse progresso, né? Por mais que ainda tenhamos a progredir, sem dúvida alguma. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos, né? Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta terrestre, encarnados, trazem consigo a tarefa de que contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Não ficaremos aqui. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Portanto, isso está lá é uma passagem no livro Pão Nosso, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na mensagem 29. Portanto, aí temos, né, querendo ou não, mesmo não aceitando o trabalho na vinha, nós estamos na vinha do Cristo, né? E que não pensamos que isso aqui está jogado às traças, largado ao relento, como se diz. Não,
Não está. Que possamos, né, ter aí nossas bases de amparo, de referência, para aqueles que compreenderam isso e vieram ao chamado, entenderam o chamado e começaram o seu trabalho, né, na vinha de Jesus, aqui no planeta, em alguns momentos. A se colocar aí Chico, Bezerra, o próprio Allan Kardec, né, que colocou aí realmente, vem aí os pontos também das suas codificações, sempre colocando isso aí, né, a questão, e para ser um obreiro do Senhor, a gente, da necessidade de a gente fazer algo relacionado sempre à prática da caridade, né, colocando para nós aí a nossa condição de salvação. Não estarmos em uma doutrina, na doutrina espírita ou em qualquer outra que seja, a caridade é a nossa salvação. E sempre tendo como aí o nosso grande Pai, podemos assim falar, né, vamos assim dizer, para poder entender, de referência, que está aí, ó, a todo momento. Essa imagem eu sempre coloco ela, que eu gosto, porque a gente é, né, nós somos esse trilheiro, encontrando aí os caminhos, né, em busca de um caminho, né, e tendo aí as nossas experiências, e que sempre nós podemos, estarmos perdidos, estarmos desolados, desamparados, nós temos sempre Ele, né, nossa grande bússola, para nos, né, realinhar de novo na vida, né, na vida como ela é mesmo, na vida real, que sempre tem condições de nos mostrar, né, realmente a felicidade, o caminho dela, como que nós a incorporamos. Não é algo que nós vamos encontrar no potinho lá no final dessa caminhada, é algo que a gente vai conquistando ao longo da nossa jornada, né? Isso depende de nós, e é o nosso melhor conselheiro, sem dúvida alguma. Só não podemos deixar de escutá-lo, né? Não podemos tampar os ouvidos ao que ele tem a nos dizer desde muito tempo. E assim ele continua tendo as maneiras e os modos de estar nos reforçando, né, as mensagens às quais ele se propôs, que nos leva, né, a ações que culminarão, né, com realmente o aprimoramento do nosso espírito e a melhoria, né, o progresso e a evolução do nosso espírito. E como algo interessante, a gente pensar numa orquestra, como que eles estão ali imbuídos de interpretar, né, uma canção, uma música. E para isso, como que é feito? Basicamente, você pega o quê? Músicos com habilidades específicas para instrumentos, cada um com o seu instrumento, músicos dedicados, que desde o tempo, né, tentam se aprimorar, procuram se aprimorar, se aperfeiçoar, né, utilizam dessa sua habilidade e aprimoram essa habilidade, para que possam assim cada vez melhor tocar esses instrumentos. E tem ali o regente, para poder fazer com que tudo esteja muito bem colocado, e no final o resultado ele né, uma obra de arte, podemos assim dizer, numa interpretação de uma música. E que cada um daqueles músicos, né, eles estão tendo uma ação individual, mas sempre pensando num trabalho coletivo em conjunto, para que a harmonia possa se estabelecer e o objetivo possa ser alcançado. Então isso é realmente o que nos é chamado também nesse momento, desse trabalho individual e coletivo ao mesmo tempo, com reflexos coletivos. E assim eu compartilho, para finalizar, algo que a gente pode fazer uma comparação para a nossa vida mesmo, né?
bem. E essa orquestra, né? Todo mundo, cada músico fazendo sua contribuição individual, com um grande regente, acabou aquela multidão assim dispersa, ela se concentrou e chamou atenção diante do resultado dessa contribuição individual que gerou aí os trabalhos coletivos, né? Em termos de proporcional, que proporcionou. Então, que a gente possa transportar isso aí para o trabalho na vinha, né? Quando a gente tiver cada um utilizando a sua missão, né, exercitando os seus dons, suas habilidades, já conquistadas, que é o seu espírito conquistou diante das suas ações passadas, né, a gente possa fazer esse trabalho em algo maior, que é o trabalho na vinha, que é contribuindo para o progresso da humanidade, consequentemente a gente está também progredindo, né, e tendo esse grande regente aí, Jesus Cristo, para poder estar sempre nos orientando na harmonização, né, os bons resultados vão aparecer. E aqueles que estão de fora serão atraídos pelos resultados apresentados por esses trabalhos coletivos na vinha. Isso também vai ajudar a chamá-los a atenção para que eles possam entrar e contemplar também esses bons resultados e contribuir para que esses resultados continuem acontecendo. Então, que esse grande regente continue sempre aí, né, regendo os nossos passos, para que a gente possa estar aí sempre no caminho mais reto possível. É isso aí. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Mauro. Muito boa, né, a palestra, bom tema, nos conscientizando da importância do nosso trabalho. Somos trabalhadores da vinha, como disse aí o Cláudio, como expôs, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Mas podemos ser trabalhadores da vinha aqui dentro dessa casa também. Nós precisamos de colaboradores, voluntários. Então, quem desejar trabalhar na casa, um caminho é começar os estudos da casa, fazendo parte dos estudos dos livros, vai ser preparado para começar a dar passes, progredir, né? Ao seu neto aí que orienta esse trabalho. Tem muito trabalho aqui para trabalhar, por exemplo, no bazar, na recepção, auxiliar aqui na casa em tantas coisas. Tem um passe normal, tem um passe de cura, muito trabalho. E tem preparo, se inicia com a participação, a presença aqui constante, a participação nos grupos de estudo, né? Então que a gente possa ser um trabalhador da vinha aqui dentro dessa casa também, né? Uma coisa que chama a atenção da gente nessa apresentação, nessa parábola, é uma coisa que até o Paulo andou chamando a atenção aqui nas palestras dele, o egoísmo e a inveja, né? O egoísmo, em vez de a gente se preocupar com o nosso trabalho, a nossa recompensa que é justa, a gente fica de olho no outro, no trabalho do outro, que o outro ganhou, que ganhou igual a mim, que ganhou mais que eu. Né? É o egoísmo, é o grande problema nosso, né? Ficar atento demais no trabalho do próximo. E quanto ao nosso trabalho também foi levantada aqui a questão da gente fazer bem feito, com amor, com dedicação. Eu ouvi uma frase de um professor meu, eu estava no ginásio, mas eu nunca mais esqueci. Um professor de matemática, ele falou para mim, tudo, para mim não, para a turma, né? Tudo que é digno de ser feito merece ser bem feito. Que a gente possa fazer o nosso trabalho também no dia a dia bem feito, né? Que é trabalhador da vinha. Estamos em todas as atividades aí do nosso planeta. Vamos encerrando então, agradecendo o Cláudio. Eu que agradeço. Levando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, fechando nossos olhos. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, equipe de trabalhadores do outro lado da vida, Espírito de Luz,
amigos que nos auxiliam. Obrigado pela sua atenção conosco, pelo seu amor. Obrigado pelo constante afeto. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, recebendo esse amor, essas boas vibrações, que a gente possa levar um pouquinho desse amor, um pouquinho dessa luz aí no nosso caminho, distribuindo aí entre nossos irmãos também. Que a gente aprende, a boa energia que a gente recebe, que a gente possa doar também. Que o amor dessa casa se expanda e possa atingir todos os nossos irmãos necessitados aqui da cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Agradecemos profundamente. Pedimos permissão para encerrarmos a primeira etapa dos trabalhos dessa noite.